Há uns tempos atrás, rolou um vídeo na internet onde o próprio padre Fábio de Mello, ele revelou que enfrentava depressão. Eu quero primeiro abrir o meu coração. Ao longo dessas últimas 2 semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. E nas 2 últimas semanas, eu só tenho um pensamento nessa vida, minha gente: a vontade de deixar de viver. Eu sei que talvez você esteja também lidando com uma dor invisível, algo que parece maior do que você pode suportar. Foi pensando em situações como essa que, junto com a Holyflix, nós criamos um pequeno curso, um mini curso. Ele é totalmente gratuito, chamado A Sombra da Alma. Como superar os desafios da depressão com a sua fé e agindo. Nesse curso você vai entender mais sobre como a fé pode ser uma mola prepulsora para você enfrentar os desafios e os momentos difíceis da sua vida. Você vai descobrir que existe luz no final do túnel e que Deus tem um plano de vitória para a sua vida. Prevaleça sobre a sua vida hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos a mais uma oração da manhã. Seja você católico, evangélico, espírita, você está formando a maior corrente de oração do mundo. E por que maior, pastor? Porque o maior está conosco. Seja você que está comigo pela primeira vez, que o Pai, que o Filho e o Espírito Santo te abençoe, ou seja você que é uma pessoa que esporadicamente já está aqui conosco, tomando posse de vida abundante. Segunda-feira é o dia onde nós concentramos as nossas forças em olharmos para a cruz, para seguirmos o nosso dia de maneira diferenciada. Saiba de uma coisa: tudo aquilo que Deus tem para você vai se cumprir. Não importa se levantaram contra você, não importa se fizeram algo para derrubar a sua vida, o seu casamento, o que importa é que se Deus é por nós, quem será contra nós? Dedão no like, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas essa nossa oração e também faça uma coisa muito importante. Por favor, tudo aquilo que nós falarmos aqui hoje, que fique gravado nas tábuas do teu coração. Talvez você está se deslocando para o trabalho, está no metrô, está no ônibus, está no seu carro, está no Uber, ou está em casa preparando-se para um dia que você sabe que será um dia bem delicado. Eu quero te dizer uma coisa: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, seja fiel a Deus no pouco, no muito o Senhor vai te colocar. Pois bem, Pastor Vanderlei, olha, esses 21 dias estão sendo difíceis, eu estou debaixo de tentação, de lutas, de batalhas. Não tem problema, isso é normal. O duro é quando nós não enfrentamos as batalhas. O grande problema não é quando somos perseguidos, é quando estamos acomodados. É aí que o inimigo vem e ceifa as novidades da nossa terra. Daniel, por sua vez, e os seus amigos, eles estavam diante de várias pressões instauradas no reinado babilônico. E durante as pressões advindas dos inimigos, eles cresceram, eles se fortaleceram. Ontem nós estávamos falando sobre a ida dos 3 para a fornalha. E assim aconteceu. O rei, enfurecido, porque entraram na mente do rei para que ele condenasse os judeus que não estavam prostrando a sua estátua feita de ouro, objeto de narcisismo, de idolatria, um objeto de vaidade. Eles não caíram nessa, porque eles adoravam somente a Deus, e ali houve a condenação com furor. O rei estava muito bravo, porque é bem provável que ele nunca tivesse passado por uma afronta semelhante àquela. Então, na cabeça do rei, o que estava acontecendo não podia acontecer. Aqueles homens estavam tirando a sua paz e enfraquecendo o seu governo, tendo em vista que aqueles que estavam diante do rei ali falavam com ele: olha, foram os homens que o Senhor constituiu, tá vendo? O Senhor errou na sua escolha.
Só que não foi um erro, pelo contrário, foi acerto. E aí eu vou te falar sobre ambiente, você vai entender. O rei podemos chamar de administrador ou CEO. Quem ele cerca são os gerentes que gerenciam alas distintas. Quem cerca o CEO, o rei. E os súditos são aqueles que vão, os trabalhadores são aqueles que vão entender as regras de uma empresa. Pois bem, se o rei se cercasse de gerenciadores fracos, consecutivamente o seu reinado seria fraco. Agora, se o rei se cercasse de pessoas fortes, consecutivamente o seu reinado seria forte. O que eu quero te explicar hoje é simples. Se você aprender a se firmar na palavra de Deus, você verá que a força de Deus, o Espírito de Deus, ele se manifestará no seu interior. E a palavra de Deus diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você aprender a ter uma comunhão vertical com excelência e a comunhão de amigos, a comunhão de famílias, a comunhão com aqueles que buscam irmãos na fé, essa comunhão for bacana, essa comunhão horizontal for cheia do Espírito de Deus, isso vai te levar mais perto de Deus. Por que o Senhor diz isso? Aí é onde eu entro no texto. No mesmo instante, a Bíblia diz no versículo 8 de Daniel 3, ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram que eles não adoravam a sua imagem de escultura. E ali, Nabucodonosor, ele ordenou que eles fossem lançados na fornalha, mas antes deu a eles um espaço para que eles se justificassem, perguntando: por quê? É de propósito que vocês não se curvam à minha estátua de ouro? Todo mundo faz, por que vocês não fazem? E aí eles responderam no versículo de número 15. Agora, pois, estáis prontos quando ouvirdes o som de buzina, do pífaro, citara, da harpa, da gaita de folhas e de toda sorte de música, para vos prostrardes e vos adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Então ele pensava que ele era um semideus, pois ele disse assim: quem é o Deus que pode livrar um homem das minhas mãos? A pretensão que havia sobre a vida de Nabucodonosor é semelhante à pretensão que há na vida de muita gente. Existem pessoas que elas são tão egoístas dentro de seus sentimentos ou ressentimentos que elas pensam que elas podem controlar ou dominar tudo e todos ao seu redor, porque elas têm isso aqui, ó, dinheiro. E cabe a você, a nós cristãos, darmos uma resposta evidente, principalmente para quem pensa que pode dominar ou para quem pensa que pode fazer o que quer e o que não quer por causa do dinheiro. E a palavra nos declara: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Então, naquele momento, para terminarmos e orarmos, eles disseram: nós não vamos nos prostrar diante da tua lei ordinária, da tua lei frágil, diante desse arrepio da lei. Nós não vamos nos prostrar diante dessa lei imoral. Que lei é essa que não presta para nada? Eu tenho que idolatrar sua imagem de ouro? Que benefício que isso traz para a sociedade? Que benefício que isso traz para a nossa comunidade? Que benefício que isso traz a não ser para a sua vaidade? E aí eu digo: quem pensa governa, quem pensa lidera, quem pensa cresce. Escreve abaixo: quem pensa lidera, por favor. Porque tem muita gente que virou
meio que uma esteira de produção, como no filme de Charlie Chaplin. Existem muitas pessoas que estão assim, como no filme Tempos Modernos. As pessoas não conseguem pensar fora da caixa e por isso não governam e não lideram. Então, para que você possa liderar, avançar, você tem que parar e pensar. Olha, isso aqui realmente está certo? Não está certo? Olha, isso aqui... Não, isso aqui realmente dá para fazer. Não, isso não dá. Não, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Então você precisa... Você precisa guardar isso no seu interior. E em alguns momentos você vai ser taxado de louco, de doido, porque onde já se viu, como pode, você não tem condição, você é muito fraco. Como é que você responde dessa maneira? E aí caberá a você fazer com que as pessoas te respeitem ou não, a depender de como você se enxerga. Se você se enxerga pequeno, você sempre vai ser marionete de outras pessoas. Só que se você pensa grande, você vai governar, você vai liderar, você vai furar uma bolha de sistema, você vai começar a instaurar novas práticas que sejam realmente diferenciadas e Deus vai te abençoar. Deixa eu orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a cada vida que nesta hora ora comigo nesta manhã. Algumas pessoas, meu Pai, elas fazem o seu devocional aqui, porque elas sabem, meu Pai, que o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu lhe peço nessa hora, meu Pai, atinja o interior de cada pessoa. Molda, meu Pai, cada uma delas com o teu Espírito, cerca com o teu poder, para que, meu Deus, em nenhum momento o inimigo tenha vantagem. Meu Pai, entra agora do alto da cabeça até a planta dos pés, e que toda obra maligna, que toda ferramenta preparada caia por terra. Vai embora, em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu amigo. Que você tenha uma semana próspera, que você tenha uma semana digna, que você tenha uma semana abençoada e que o Espírito de Deus te conduza em todo o tempo, para que suas vestes sejam alvas e nunca lhe falte o sangue do Cordeiro. Eu te abençoo, meu amigo. Eu te abençoo, minha amiga, em o nome de Jesus e amém. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima segunda-feira. Hoje é dia de semear na obra. Começa a semana semeando. Você pode semear com alegria. doacões@iigd.com.br. Envie o comprovante para o DDD 7932144266. Eu abençoo a sua semente, você que é do Projeto Neemias. Ótima semana, Deus te abençoe. Um forte abraço, até mais. Há uns tempos atrás, rolou um vídeo na internet onde o próprio padre Fábio de Mello, ele revelou que enfrentava depressão. Eu quero primeiro abrir o meu coração. Ao longo dessas últimas 2 semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. E nas 2 últimas semanas, eu só tenho um pensamento nessa vida, minha gente. A vontade de deixar de viver. Eu sei que talvez você esteja também lidando com uma dor invisível, algo que parece maior do que você pode suportar. Foi pensando em situações como essa que, junto com a Holyflix, nós criamos um pequeno curso, um mini curso. Ele é totalmente gratuito, chamado A Sombra da Alma. Como superar os desafios da depressão com a sua fé e agindo. Nesse curso você vai entender mais sobre como a fé pode ser uma mola prepulsora para você enfrentar os desafios e os momentos difíceis da sua vida. Você vai descobrir que existe luz no final do túnel e que Deus tem um plano de vitória para a sua vida.